gostaria que você me acompanhasse, Salmo 25, 14. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu vou ler de novo, devagar, porque é um texto muito bonito, muito marcante, que tem ecos para nossa, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, mas ecoa no seio da comunidade cristã e do nosso trabalho, as motivações, as razões mais profundas do nosso ofício, do nosso trabalho eclesiástico também, e o nosso trânsito na sociedade. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O nosso Deus é um Deus muito bondoso, próximo, íntimo, salvador, mediador, e essa aliança tão profunda, esses segredos que Ele revela para nós não conseguimos guardar, né? Essa pérola precisa ganhar também a forma de fermento e se espalhar de maneira pública também pela sociedade. Bavinck, um dos neocalvinistas que a gente está estudando e vai ouvir, ele tinha e trabalhava muito com esses dois conceitos da vida privada, mas também da vida pública. E então, o nosso desejo nesses dias aqui é que tudo que nós estamos estressando e discutindo, esticando e atravessando, que a gente consiga deixar isso descer ao nosso coração, às nossas práticas, e que Deus nos ajude a aplicar e viver essa vida, essa pérola do Evangelho em diversas outras localidades do mundo e da sociedade também, em diversas áreas. Quero de novo lembrar você sobre a tradução simultânea. Nós reforçamos ontem e eu gostaria de dizer novamente que nós teremos, apesar da palestra do Pedro ser em português, nós teremos um painel já na sequência que será moderado em inglês e com estrangeiros participando. Então é muito bom que você vá lá no hall de entrada, pegue o seu fone, e a única questão que me pediram para lembrar é: terminou de usar aqui, precisa devolver na saída já. E você tem provavelmente também em mãos, se você ganhou a programação, se não, você pode se dirigir à recepção e pegar. Nós temos vários documentos, mas os dois principais são o colorido, onde você tem a programação geral, e esse preto e branco um pouquinho mais curtinho, menorzinho, onde você tem os prédios dos papers, das mesas redondas, você tem a sala que vai acontecer, e se você tiver algum tipo de dúvida sobre onde vai haver tradução, você pode ver sempre na sala 205, porque nós precisamos, para a tradução simultânea, ter uma cabine. Então, na sala 205, você pode pegar um novo fone, e essa sala vai ter tradução profissional sempre, com rotação de apresentação de artigos. Nas demais sessões, ou elas serão em português, ou elas serão bilíngues. Então, concomitantemente, subsequentemente, a gente vai ter inglês, português, e você pode, inclusive, mudar de sala durante as sessões, caso você não consiga acompanhar um dos idiomas. Então, fica aqui. E a dica de encontrar os prédios é perguntar para alguém do Mackenzie onde eles ficam, ou para alguém que você já conhece, ou então entrar no nosso site. Se você usar esse título mesmo em inglês, A Public Gospel Evangelicals New Calvinists and Society, você vai encontrar um site do Fuller Seminary, e lá tem o mapa. Você clica, mapinha colorido, vai te ajudar a encontrar, né, o mapa diretório. Então, para terminar essa breve introdução, de manhã teremos Pedro, teremos mais tarde doutora Jessica Joustra, ela é escritora, pesquisadora do neocalvinismo, tradução simultânea também teremos, e uma sessão especial às 19 horas, no programa está como opcional, mas se eu fosse você, eu não perderia. Nós teremos uma sessão acústica com o Guilherme Amarino, de 30 minutos, então a gente pode ter um tempo aqui juntos,
de canções, de adoração, por meio das canções. Gostaria agora de chamar o Dr. George Herring, que é um dos grandes fundadores também dessa nova geração toda que nos toca também, do movimento neocalvinista holandês. Por favor. A very good morning to all of you. Bom dia. That's the Portuguese word I know. The other one is obrigado. And that's it. So I apologize for that. Well, I'm George Haring. I'm working at Theological University Utrecht, where we have the Neo-Calvinism Research Institute, of which I'm a director. As you know, the Netherlands is the country where it all started when we talk about Neo-Calvinism. For decades, we used to say it's the center. But the interesting thing of these years is that it's not the center anymore. So in places all over the world, Neo-Calvinism gets attention, people feel attracted, thanks to the many translations, of course, the efforts that have been made since especially the late 1990s and the 2010s. Lots of works have been translated, and you have learned and read from those books. I also learned yesterday that there are already at least 20 books from the Neo-Calvinist tradition in Portuguese. So also that amount of text is growing, and the people who are interested is growing. So if I would organize a conference on Neo-Calvinism in the Netherlands, I will be very glad when I have 5 or 6 PhD students who could present. But here we are with 80 presenters in a country that is, of course, way larger than the Netherlands, but where the interest for Neo-Calvinism is also way larger in amounts compared to the Netherlands. So we are dwarfing, in a way. We are dwarfing, and you are growing and getting more important. And this conference is the very special moment where you can see this. It's actually happening. The largest Neo-Calvinism conferences we have are now either in Jakarta, for example, or here in Sao Paulo. And we, Dutchmen, we are here with 4 or 5 persons. We are just serving, and we are amazed that this is happening. And of course, I think the Netherlands will keep a role, because we know the sources quite well, of course, also thanks to the language. But the activity and the creativity will be in other places. And, well, one of the places is this. And I hope that this conference will ignite a structure, a development of Neo-Calvinism that has already started, of course, in this country, but that get a strong impulse from this conference. I wish you a very good conference, and I invite Guillermo. Bom dia. Vamos cantar um pouco, gente? Fica de pé. Canções que nos lembram sobre o cuidado de Deus. Ontem cantamos sobre as maravilhas de Deus na criação e como isso impacta o nosso cantar. É inevitável, diante da glória insuperável de Deus, que nós nos maravilhemos diante dele. Agora, diante da santidade do nosso Deus, tal santidade insuperável, os nossos corações entendem a gravidade do pecado, colocam-se reverentes diante dele e, ao mesmo tempo, compreendemos a nossa dependência da graça do nosso Deus. Essa é uma canção que já foi escrita há um tempo, um hino que faz parte do cancioneiro aqui no Brasil e também no mundo, que diz sobre a paz mais doce. Sou feliz.
Se passa mais dor, se eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz cumpri sou com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
ao céu, onde eu vou para sempre morar com reunidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos mais uma vez. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, glória a Deus. Essa canção, Sou Feliz, ela foi composta numa situação de muito sofrimento, de muita dor, de perda, luto. E muitas vezes canções e orações, elas encontram também esse tempo de angústia. É muito interessante nós falarmos sobre teologia pública, nós falarmos sobre neocalvinismo, nós elaborarmos a nossa fé, mas nada disso, sem uma vida de piedade não fingida, faz sentido. E muitas vezes nós caminhamos e carregamos angústias, carregamos fardos, carregamos situações que por vezes podem deixar a gente desesperado, talvez sem sentido de existência, talvez da mesma maneira que o Horatio Spafford sentiu quando ele estava atravessando o Atlântico e percebeu ali o lugar em que a sua família tinha morrido. O lugar da dor na vida cristã, ela deve ter um endereço, e esse endereço é a cruz. O lugar do sofrimento na vida cristã e das angústias deve ter um local de descanso. Esse local de descanso é a eternidade que o próprio Senhor, através do seu Santo Espírito, coloca em nossos corações. Essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção que se chama Seguro. Ela faz parte do último álbum do Projeto Sola, que se chama Descanso e Celebração. E quantas vezes na nossa caminhada nós nos encontramos do mesmo jeito, cansados, com um enfado e sem conseguir celebrar as vitórias que Deus tem nos dado. E essa é uma canção que Isabela, minha esposa, e eu escrevemos em momentos de muita angústia. Ela foi sendo escrita desde aquele ano, em 2020, até recentemente, quando nós lançamos o disco. Então, essa é uma canção que é uma oração, baseada em muitos clamores que estão na Escritura, mas que é baseada também numa certeza de que a paz que excede todo entendimento nos guardará até o dia final. Uma canção que se chama Seguro. Eu o invoquei, teu nome eu clamei, Senhor. Tua face ver, faz resplandecer em mim, em dias de escuridão, saber estou seguro na paz que excede todo o meu pensar, repouso
na graça viva, sempre a me guardar. Rocha firme és, vês a aflição em mim. Eu me alegrarei em conhecer o bem que há em ti. Em dias de escuridão, saber que o tempo está em tuas mãos. Estou seguro na paz que excede todo meu pensar. Repouso na graça viva, sempre a me guardar. Seguro na paz que excede todo o meu pensar. Repouso na graça viva, sempre a me guardar. Estou seguro na paz que excede todo o meu pensar. Repouso na graça viva, sempre a me guardar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Agora teremos o privilégio de ouvir Reverendo Pedro Dutti. Bom dia. Muito bom. Pessoal, ontem estava preocupado com teologia do domínio. Aí, ó, o domínio. Processo de domínio. Muito bom estar aqui com vocês. Um grande privilégio. Queria agradecer, professor Matthew Kemick, Eglinton, George, o Edinardo pelo convite. Muito bom estar aqui, conhecer gente nova do mundo todo, rever os meus amigos, ver estudantes do INC que a gente não se conhecia pessoalmente, uma grande oportunidade. Obrigado por isso. Eu queria hoje falar com vocês um pouco sobre experiência religiosa na esfera pública. Eu vou pegar algumas contribuições do Herman Bavinck para a gente pensar como que o sentido da experiência religiosa e principalmente a interação, o diálogo, o aprendizado, inclusive, com outras religiões pode ser viável, se é viável, como é viável. O Bavinck pode ajudar isso. Por que o Bavinck? Então está aí o título. Eu queria, a maneira como eu vou fazer é mostrando um pouco a trajetória dessa minha pergunta, ainda o que está em aberto, o que precisa de explicação. Gostaria de começar com o problema, é importante a gente colocar a pergunta e por que eu cheguei nela. Uma formulação da minha pergunta seria assim: de que modo
se deve compreender o sentido da experiência religiosa, a fim de equipar os evangélicos para interpretar e se envolver com outras religiões no espaço público. Veja, grande a pergunta, né? Tem duas partes. A primeira parte dela, que eu destaquei inclusive, é uma parte em que ela é filosófica, porque diz respeito a compreender o sentido. É uma pergunta de segunda ordem, é o que a gente chama de trabalho filosófico, de fato. É uma pergunta sobre perguntas, é entender o sentido de algo, da experiência religiosa, mas tem uma função prática, tem um porquê muito prático, que é equipar evangélicos a interagir, a entender melhor outras religiões no espaço público. Muitas vezes os evangélicos têm dificuldade de interagir e estar equipados, inclusive, para compreender outras expressões do cristianismo, mas o Bavinck, vocês vão ver por quê, ele já nos ajuda a pensar, inclusive, além disso. E por que eu cheguei a essa pergunta? Em primeiro lugar, presbiterianamente, 3 pontos. Em primeiro lugar, ela é a pergunta mais geral das ciências da religião. Quando você vai procurar entender ciências da religião, eles estão sempre perguntando pelo sentido da experiência religiosa. É uma área importante, e eu vou mostrar também porque, para o Bavinck, era uma área importante, hoje muito consolidada, com diversos departamentos e universidades no Brasil, aqui inclusive no Mackenzie, bem consolidado essa disciplina. Mas ela também ajuda a gente a entender o sentido da experiência religiosa arcaica, um tema importante na antropologia da religião. Por exemplo, para nós, você pensar, por exemplo, a experiência religiosa do Antigo Oriente Próximo e a relação com o Antigo Testamento. O que tem de convergência, divergência entre a experiência do mesopotâmico típico na época que Abraão foi chamado por Deus para ter um pacto e uma aliança com ele. O que significa isso? Como é que se dava isso no Egito, na Babilônia? Agora, mas, não só como um tema de pesquisa do homem arcaico, da experiência religiosa arcaica, mas também contemporaneamente. Eu separei uma citação, nossa, ficou bom para ler. Muito obrigado, não sei quem me ajudou, mas apagar um pouquinho a luz vai ajudar. É uma citação do Alistair McGrath, no seu livro Teologia Pública, que são as suas Gifford Lectures, talvez as palestras em teologia natural, o diálogo com a ciência mais importante, em que nas primeiras páginas, o Alistair, ele coloca como que ainda é uma questão importante ocupar-se com o sentido da experiência religiosa. Apesar de tudo, continuamos a falar sobre Deus. Mesmo em épocas aparentemente sem Deus, ele permanece como uma presença atraente, impossível de ser erradicada pela mais cruel das ideologias e dos mecanismos tecnológicos. Apesar de uma enorme miríade de tentativas de reduzir, desconstruir, recategorizar ou simplesmente evitar a ideia do transcendente, ela continua a ser fundamental para a reflexão cultural e filosófica. Pesquisas recentes sobre a ciência cognitiva, que ele está citando o professor Barrett, Justin Barrett, lá nos Estados Unidos, sugerem que ideias transcendentais ou crenças religiosas são conceitos minimamente contraintuitivos, que estão em consonância com as ferramentas mentais completamente normais, operando em contextos naturais e sociais comuns, e são apoiados por elas. Ou seja, Deus não foi embora. A gente tem um livro da cultura cristã que leva esse título do Alistair. Deus não foi embora. Apesar de tentativas de categorizar a nossa época como época pós-cristã ou até mesmo pós-religiosa, essa aposta, ela fracassou. Então a pergunta pelo sentido da experiência religiosa ainda faz sentido. Agora, qual que é o ponto de tensão que eu encontrei nisso? Até então, tudo bem, tudo bonito, mas o que há de lacuna aí? E como que isso se mostrou uma lacuna importante? 3 pontos também. Primeiro, durante muitas décadas, a pergunta sobre o sentido da experiência religiosa, ela foi reduzida de diversas formas, oscilando entre cientificismo positivista e dogmatismos metafísicos, sempre reduzindo a experiência religiosa a alguma compreensão meramente sociológica, meramente psicológica, meramente historicista, ou então algum tipo de compreensão metafísica que é dogmática aqui não no sentido teológico, como a gente vai ver daqui a pouco, Bavinck, que é a sua dogmática reformada, mas no sentido filosófico de sem reflexão crítica, sem pensar sobre como se chegou e as condições de possibilidade para se chegar àquilo. E
ainda hoje nas ciências da religião, muitas vezes o sentido da experiência religiosa ele é reduzido de diversas maneiras. Isso gerou uma compreensão da essência da religião muito vaga, muito genérica e muito vazia. Como é apresentado a essência da religião é superficial, não consegue compreender, descrever de fato nenhuma religião, ninguém se sente contemplado com aquilo, justamente porque é muito vago, e passou a abordar o sagrado como um tipo de saber irracional, mitopoético ou absurdo, incorrendo o risco de perder a seriedade da investigação. Por causa desses reducionismos em ciências da religião, por causa de uma definição muito vaga da essência da religião, acabou-se olhando para o sagrado, ele volta para a contemporaneidade, Deus não vai embora, a experiência religiosa não vai embora, mas se torna uma coisa assim, irracional, poética, e isso acaba tornando a experiência vazia. As tendências que a gente tem hoje do que a gente chama de teologias pós-heideggerianas. E talvez um dos exemplos mais clássicos do contemporâneo é um autor alemão chamado Peter Sloterdijk. Ele, lá na Alemanha, bem conhecido, programas na televisão, ele é uma espécie de um filósofo pop, apesar de ter escrito muito, trabalhos bem técnicos. Um dos mais recentes livros dele, Fazendo o Céu Falar, sobre teopoesia, ele é o melhor exemplo para mim da tendência que a gente tem hoje de Deus não foi embora, é inegável a experiência religiosa, a busca por uma essência da religião, mas em que termos? Veja, Sloterdijk. O intenso campo das religiões, que implicam revelações do sentido amplo do tempo, só poderia ser pisado aqui em um estreito ponto de passagem de fronteira. Em apurações desse tipo, anuncia-se um problema de descarte de proporções difíceis de aquilatar. Do mesmo modo como, em tempos recentes, se formaram nos oceanos vórtices gigantescos de dejetos plásticos, cuja decomposição biológica levará séculos ou mesmo milênios, também poderiam ter surgido dos mares do psíquico vórtices colossais de resíduos de deuses que raramente sejam notados. A despoluição e a reciclagem dos mesmos ainda está por ser feita em termos teológicos, etnológicos, psicológicos, históricos, culturais e estéticos. Como muitos integrantes da atual humanidade carregam dentro de si, consciente ou inconscientemente, partículas de memórias culturais desagregadas, incontáveis indivíduos constituem criptas mais ou menos inquietas de relíquias aparentemente esquecidas e não lamentadas de transcendências obsoletas. E o livro dele é um compilado de textos filosóficos misturando Platão, egiptologia, Calbart, em que você pensa assim, bem, de que jeito que a religião ainda é articulada nessa maneira mitopoética ou teopoética, como ele coloca. Eu acho que isso é um ponto de tensão para nós. E aí, então, eu coloco uma hipótese de trabalho diante disso, diante da relevância da pergunta, diante da eminência do assunto, tanto no nível acadêmico quanto no nível da experiência cotidiana. E agora, por que o Herman Bavinck é importante? O que ele tem a ver com isso? Uma vez que ele parece não ter conhecido essas dimensões que nós estamos vivendo. Bem, por que o Bavinck é importante? Primeiro, porque ele ocupou-se com essa questão em um período que coincidiu com o nascimento do que a gente chama hoje de ciências da religião. Quando ele escreve, quando ele, por exemplo, assume a reitoria da Universidade Livre de Amsterdã, o tema que ele estuda é exatamente esse, porque na Holanda, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, havia um conflito entre as faculdades e tentavam assimilar a teologia dentro das ciências da religião. E ele ocupou-se com isso, ele ocupou-se com os principais autores que hoje são os cânones das ciências da religião. Além disso, ele enfrentou os mesmos reducionismos no seu trabalho, tanto positivistas quanto metafísicos de um ponto de vista dogmático. Ele estava lidando com a mesma coisa. E o Bavinck, ele não apenas antecipou o que vai ser compreendido posteriormente como fenomenologia da religião, que é um método
muito comum hoje nas ciências da religião, para se perguntar sobre o sentido da experiência religiosa. De certa maneira, ele é contemporâneo dos autores, mas ele consegue antecipar muitas perguntas, como também ele forneceu uma relação orgânica entre essas ciências da religião, ocupar-se com o sagrado, ocupar-se com outras religiões, resguardando o lugar da teologia, que é importante para nós. Por isso que eu acho que ele tem o que dizer para o nosso problema. Veja, quando o Bavinck ele vai descrever as ciências da religião, num artigo de 1892, chamado Teologia e os Estudos Religiosos, ele apresenta mais ou menos de como a gente entende ciências da religião exatamente hoje. O seu caráter, as suas perguntas, veja o que ele diz. Esse estudo científico da religião é exatamente o que o seu nome indica. Busca um conhecimento completo daquele importante fenômeno em nossa vida chamado religião. Normalmente, esse estudo é dividido em um ramo histórico e um ramo filosófico. O primeiro não apenas descreve a história de várias religiões separadamente, mas também busca conhecê-las em suas relações mútuas. O segundo, a tarefa do ramo filosófico, é descrever a origem, a essência, o direito e o valor da religião. Há material suficiente aqui para dividir esse ramo em estudos psicológicos, fenomenológicos e metafísicos. Veja como hoje a gente tem aqui professores da ciência da religião, gente que estuda ou já passou por lá. Veja como hoje a gente tem, o que a gente chama de ciências da religião é justamente história da religião, psicologia da religião, filosofia da religião, antropologia da religião. E o Bavinck está falando, olha, é exatamente isso. Ela tem dois braços eminentes, um histórico, junto com um método histórico, e um filosófico, também com o seu método filosófico, metafísico. Cada uma delas ocupa com problemas diferentes dentro desse grande guarda-chuva. Então, Bavinck ele conhecia os autores, ele estava articulado com os temas. Só que ele propõe uma maneira de articular isso diferente. E aí, então, a minha pergunta, ela então deve ser recolocada. Meu problema original, que eu comecei apresentando para vocês, ele então é recolocado. Como é que ficaria? Como que o Bavinck, ele reconheceu a legitimidade de um campo de estudos científicos da religião, sem confundi-la com a teologia reformada, e nem ceder o seu espaço público original? Porque se de fato ele fez isso, é uma hipótese, a gente pode discutir isso depois, mas se de fato ele fez isso, ele conseguiu isso, a gente tem aqui uma boa porta de entrada, um bom recurso para podermos pensar não só o sentido da experiência religiosa, mas também como que a gente tem ferramentas, caminhos para abrir esse campo e um cristão não precisar abrir mão de sua confessionalidade, sua orientação teológica, dogmática, denominacional, para poder fazer um trabalho de fato científico, objetivo, rigoroso, envolvendo outras religiões. Ok, até aqui? Estamos bem? Está comigo? Então tá bom. Primeiro, como é que ele faz isso? Também 3 pontos. Em primeiro lugar, o conflito entre as faculdades. Eu coloquei esse título específico pensando na discussão que o Kant teve anteriormente também com as faculdades. Por quê? Porque o Bavinck analisou como que historicamente a teologia ela foi acompanhando as tendências e as mudanças da filosofia, transformando-se no que ele chamou de uma teologia da consciência, de resultados vagos e tendência empirista e sentimentalista. Então, a primeira coisa, para a gente entender como que o Bavinck faz o que ele faz, ele observou um conflito entre as faculdades, a nascente faculdade de estudos religiosos e a antiga faculdade de teologia, e como que a teologia foi feita cativa da filosofia e transformando-se numa espécie de teologia da consciência. Claro que, para ele, o grande interlocutor, não é o único, mas o grande interlocutor dele aqui é o Friedrich Schleiermacher, onde ele também é o avô da disciplina das ciências da religião, pensando na experiência religiosa. Ele interage com isso, mas percebe como que isso influenciou a teologia, que são coisas diferentes. Veja o que ele diz. Primeiro, nas primeiras páginas da dogmática reformada, se a teologia quiser tornar-se uma ciência genuína, deixa eu só explicar antes que a gente chegue no final, você pensa, ele está defendendo isso? Ele está criticando o que as pessoas estavam querendo fazer na época dele. Se a teologia quiser tornar-se uma ciência genuína, ela deve colocar de lado todos os preconceitos e agir somente com base no fato indisputável de que as religiões existem. Essas religiões são o objeto da teologia, e se a teologia, ao estudar
histórica, psicológica e comparativamente pode alimentar a esperança de que, por fim, abrirá caminho para a essência da religião. Aí ele fala, na Holanda, essa é a direção que vem sendo tomada pelos teólogos há vários anos e está incorporada no Ato da Educação Superior de 1876. Por esse ponto de vista, o conteúdo do dogma não é a escritura, a confissão, a piedade cristã ou a fé da igreja, mas apenas a essência da religião, algo que pode ser descoberto por uma pesquisa totalmente sem preconceitos. Então veja qual era a tendência dele, muito parecida com o que a gente enfrenta aqui no contexto acadêmico. Havia um interesse do governo de assimilar a teologia dentro da Faculdade de Humanidades, para fazer dela um instrumento dentro das ciências da religião. Ele acha que aquilo empobreceria de diversas maneiras as ciências da religião, a teologia, a vida da igreja, a piedade, a formação dos ministros. Ele era absolutamente contra, escreveu vários textos a respeito disso, e isso também está presente na dogmática, porque ele reconhece essa tendência, esse conflito entre as faculdades. Veja, um outro trecho, já bem à frente da dogmática, ele vai dizer: toda essa pesquisa tem levado a resultados muito escassos no que se refere ao conhecimento da essência da religião. O Bavinck era contra isso, ele acha que esse projeto está fadado ao fracasso. Se fosse pensar e apresentar o que é as ciências da religião, uma essência da religião com base em métodos históricos ou positivistas, para ele é um fracasso. E ele já reconhecia isso. A questão é levantada quando mentalmente revemos todas as outras definições da essência da religião. E ele apresenta várias que são contemporâneas, qualquer estudante de ciências da religião tem que passar hoje. É claro que ele não conheceu trabalhos como o do Rudolf Otto, Mircea Eliade, mas assim, não foge muito. Gerardus van der Leeuw, importantes nomes hoje das ciências da religião, que ainda estão ocupados com a essência da religião, mas não fogem de definições vagas, como ele começa dizendo que alguém veja a religião descrita como conhecimento das nossas obrigações diante de imperativos divinos, é a do Immanuel Kant, como um sentimento de dependência absoluta, Schleiermacher, como exclusivo conhecimento do Espírito absoluto, Hegel, como a percepção do infinito, Max Müller, que é o pai das ciências da religião, ele o tempo todo interage com ele. Como a adoração de um intelecto e de uma vontade suprema, Martineau. Como que a crença em uma divindade sobrenatural como fundamento e a garantia da realização do bem, como a demonstração da manutenção da espiritualidade, como crença de ordem natural. Veja, são diversas, são genéricas, são vagas, não descrevem nada. E reduzem a experiência religiosa, ora à ética, ora à subjetividade, ora à sociologia. E aí ele conclui esse raciocínio com uma frase interessantíssima, ele vai dizer: o número de interpretações a respeito da essência das religiões é quase igual ao número de filósofos e historiadores que se ocuparam com essas questões. Para cada cabeça, uma sentença. Todas essas interpretações são claramente influenciadas pelas convicções que esses estudiosos trazem consigo ao fazer a sua pesquisa e são muito menos fundamentadas na história da religião e na filosofia da religião do que na experiência e no sentimento pessoal. Então ele é bem crítico ao projeto e ele vê esse conflito das faculdades muito prejudicial a de fato respeitarmos os dois campos. Em segundo lugar, ele vai dizer sobre a incompatibilidade dessas disciplinas. Por um lado, existe um conflito, que poderia ser um conflito meramente político, ou meramente de humores, e que precisava assim, de algum tipo de mediação, mas ele vai dizer, não, há uma incompatibilidade metodológica fundamental entre ambas, e isso faz com que seja impossível reduzir uma à outra, e a gente tem que resguardar cada uma delas, caso a gente queira compreender corretamente o sentido da experiência religiosa e equipar cristãos, evangélicos, a interagir com outras religiões. E ele vai, então, argumentar sobre isso. Veja o que ele fala. Um texto sobre a teologia e os estudos religiosos no século XIX nos Países Baixos. Os estudos religiosos buscam encontrar a religião verdadeira e pura por meio de uma pesquisa comparativa imparcial de todas as religiões do mundo. Essa religião pura, com base em todas as religiões históricas, emerge e vem à tona gradualmente. Na verdade, como esse método, o cristianismo é submetido a uma compreensão abstrata da religião, tal como concebido pelos praticantes dos estudos religiosos,
E tudo isso está em oposição direta à fé cristã. Em nossa fé, o cristianismo não é uma religião entre muitas, nem mesmo a mais elevada entre muitas, mas a única religião verdadeira, e todas as religiões pagãs são idolatria. Assim, o cristão que pratica estudos religiosos abandona a sua confissão e entra num território de seus oponentes. Isso poderia ser também o argumento de qualquer outro praticante ou vivendo dentro de qualquer outro círculo religioso, dizendo, olha, essa definição, essa metodologia não representa o que eu entendo aqui na minha experiência religiosa islâmica, budista e assim por diante. Principalmente as religiões que reivindicam exclusividade, como o cristianismo, essa metodologia comparativa, histórico-evolutiva das religiões simplesmente não faria sentido, não faria justiça à experiência religiosa. A religião, e aí ele faz uma diferenciação entre religião objetiva e religião subjetiva. Dentro da dogmática do Bavinck, essa diferenciação é muito importante e ele começa então aqui a ser mais produtivo, apresentando respostas. A religião subjetiva, ela é, antes de tudo, um estado de ser, um hábito, uma certa predisposição nos seres humanos que, como resultado da influência da religião objetiva, manifesta-se em atos, em culto interno e externo. Essa predisposição está presente em todo ser humano, é a semente da religião que foi plantada em todos os seres humanos, ele cita Calvino aqui, mas na humanidade caída, essa predisposição está corrompida e sendo fecundada por uma religião objetiva falsa e impura. Também produz adoração, que é idolatria, ou um culto da vontade. Duas coisas são, portanto, necessárias para que uma religião seja verdadeira. Primeiro, que a religião objetiva, que vem a nós de fora, novamente faça Deus conhecido a nós, como Ele realmente é. Segundo, que a predisposição religiosa corrompida nos seres humanos seja regenerada e renovada. Então, com essa diferenciação que ele faz de religião subjetiva e objetiva, ele explica muita coisa que ele está descrevendo aqui. Essa transformação que a teologia passou e os estudos religiosos herdaram da filosofia da religião, de encarar o sentido da experiência religiosa sempre de um ponto de vista subjetivo, partindo do sujeito, seja por imperativos éticos com Immanuel Kant, seja por sentimento de total pertencimento do Schleiermacher, o que a gente tem é sempre um foco na experiência subjetiva. O Bavinck vai dizer, claro, ela faz parte, ela é verdadeira, contudo, a gente não tem só religião subjetiva. Nós temos também religião objetiva, que vem de fora de nós, e ela é necessária para ativar corretamente a nossa religião subjetiva, o que hoje vários chamariam de homo-religiosos, como, por exemplo, o Gerardus van der Leeuw, um egiptólogo e talvez o pai da fenomenologia da religião, era pastor protestante na Holanda, na mesma época do Dooyeweerd. Ele vai dizer, olha, todo mundo tem essa estrutura, ela é comum ao ser humano, só que essa é a religião subjetiva. Se ela não for corretamente sensibilizada, se ela não for corretamente ativada para o Bavinck, ela poderia dar lugar a um culto idólatra, a uma religião da vontade e a uma série de equívocos. Então, é necessário partir de fora para também entender o sentido da experiência religiosa. E é por isso que o subtítulo dessa palestra aqui são as contribuições da filosofia da revelação do Bavinck. Porque toda a aposta dele será na necessidade de um Deus que não só existe, que pode ser conhecido, mas que se revela a nós. O trabalho primordial dele. Ele continua argumentando, não é verdade que o valor da religião é independente do modo da sua origem. Isso que seria talvez um pressuposto das ciências da religião. Não dá para saber muito como é que ela se originou, em culturas diferentes ela se origina de formas diferentes, mas isso tanto faz. O Bavinck vai dizer, não. Dada essa diferenciação entre religião subjetiva e religião objetiva, a sua origem é importante. Por quê? Pois, se a religião é explicada de um modo que nenhuma forma requer um pressuposto da existência de Deus, então até mesmo se a sua origem for uma necessidade psicológica, ela nada será além de uma absurdidade metafísica. De fato, o método psicológico tenta entender a religião à parte da existência de Deus. É o próprio ser humano que, sob o impacto de uma variedade de circunstâncias, é levado à religião e produz a ideia de Deus. Deus não cria os seres humanos criam Deus. A religião subjetiva é a fonte da religião objetiva. Os seres humanos determinam se e como eles servirão a Deus, mas por esse
próprio testemunho, o método psicológico se condena. Ele está fundamentalmente em conflito com a essência da religião e destrói o próprio fenômeno que tenta explicar. O interlocutor privilegiado dele aqui é William James, que está escrevendo sobre a psicologia da religião também no seu nascedouro. E ele vai dizer, olha, se não se perguntam sobre a origem da religião, se reduzem sempre a origem da religião, a explicá-la subjetivamente, como algo que parte do sujeito, sobre a sua ideia, sobre o seu desejo, e isso mina o próprio fenômeno religioso. E é por isso que não é o método adequado nem para as ciências da religião, muito menos para a teologia. Por quê? Porque a subjetividade criaria Deus e não Deus iria se revelar a uma subjetividade. E aí então, Feuerbach e toda a ideia de uma imitação de um Deus criado à nossa imagem e semelhança está certo, se isso for verdade. Então a gente precisa de estruturas melhores para poder acomodar tanto a revelação divina quanto as nossas próprias estruturas religiosas e até compreender como que a experiência religiosa de pessoas diferentes pode produzir resultados distintos também. E aí então é o terceiro e último ponto, caminhando para o final, sobre a natureza, o propósito e os desafios da ciência da religião. Eu não vou explorar muito a teologia, o meu ponto aqui é pensar como que a gente equipa cristãos, confessionais, a não fazerem aquele movimento que ele falou no começo, de entrar num território do inimigo, de neutralidade, em que ele não pode colocar a sua confessionalidade, buscando uma essência da religião. Bavinck vai dizer, esse projeto não funciona, isso não faz justiça ao próprio ser humano, isso não faz justiça à própria experiência religiosa, muito menos a Deus. Então é preciso pensar uma outra metodologia. Então, apesar do Bavinck não acreditar na viabilidade científica de um projeto sobre essência da religião, ele acha que isso não é possível, ele reafirmou a importância de uma disciplina acadêmica que se ocupe com a história, com a psicologia e com a filosofia da religião, e como que teólogos e pesquisadores cristãos podem se beneficiar dela. Então ele ajuda a gente, apesar de resguardar a confessionalidade cristã, a teologia cristã, ele fala, é importante estudar as religiões objetivamente, cientificamente, de maneira generosa, respeitosa, mas precisa de método para isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, as religiões também têm o direito de serem estudadas e de se tornarem conhecidas, porque a religião é um objeto de estudos acadêmico. Ninguém poderá ou desejará negar isso. O material apresentado por todos os lados sobre as várias religiões aumentou e se expandiu de forma tão incrível que há uma necessidade urgente de trabalho acadêmico. Não podemos mais nos contentar com as velhas fórmulas e ideias. Não é mais possível declarar que Buda, Zoroastro e Maomé são simplesmente enganadores e instrumentos de Satanás. A psicologia e a filosofia da história trouxeram mudanças significativas em nossas ideias. Os cristãos, especialmente que se baseiam na fé, têm uma tarefa difícil e complexa nesse estudo das diferentes religiões. Eles devem penetrar mais profundamente na importância de todos os povos para a história do reino de Deus. Eles devem buscar a relação e a diferença que existe entre religiões pagãs e a religião cristã e devem descobrir o plano de Deus na medida em que as Escrituras e a história o revelam. Veja como que o Bavinck, de maneira muito equilibrada, mantém as duas coisas. Ele fala, olha, não dá para a gente ficar sustentando aqui fórmulas e clichês, dizendo que são todos enganadores, instrumentos de Satanás. Deus está no controle da história, existe um plano dentro do reino de Deus para que essas coisas aconteçam, nada foge do seu controle. Então o cristão, ele tem uma tarefa difícil, importante, ele deve fazer, principalmente os cristãos que são baseados na fé. Então ele não precisa ser um estudioso neutro, acreditar numa espécie de neutralidade científica, só que ele precisa entender e recolocar essa pergunta dentro dos próprios planos de Deus. Como vimos, para o estudo da dogmática, os métodos da história, das religiões e o método psicológico não são habilitados. Isso não significa, é claro, que esses dois métodos não têm o direito de existir na sua aplicação, não possa produzir algum fruto para o estudo da dogmática. Veja, para a teologia, método histórico e psicológico não funciona. A teologia precisa estudar a revelação. Agora, não significa que o método histórico e o método psicológico têm que ser abandonados, que eles não têm nenhum valor, que um cristão não possa estudar e que as pesquisas e os resultados alcançados de um campo desse não possam beneficiar teólogos e cientistas cristãos.
Muito pelo contrário, a religião é sempre e em todos os lugares o fenômeno mais importante e é totalmente merecedora de exame de estudo. Isso é verdadeiro não somente quanto aos estudos históricos, mas também aos psicológicos. A religião é um assunto que envolve toda a pessoa, que afeta como nenhum outro poder no mundo, está relacionada com todas as funções da sua vida psíquica e se expressa em imagens mentais, emoções e ações. Ela é, portanto, da maior importância também para o campo psicológico. É fascinante, para não dizer frutífero, observar os fenômenos religiosos, como a conversão, a fé, a oração e a devoção, a êxtase e a contemplação de um ponto de vista psicológico. Então, uma psicologia que ignora esse aspecto da realidade, a história de povos que ignora, a filosofia que ignora a experiência religiosa, ela simplesmente é uma disciplina mais pobre para o Bavinck, porque é uma dimensão constituinte da vida humana e que perpassa o ser humano como toda pessoa. E aí, para terminar, a última citação, a questão a respeito da essência da religião pode ser tão indefinida e não é suscetível à solução. Bavinck era descrente em procurar uma essência da religião. A vida religiosa é muito profunda e muito rica para que se encontre as suas interpretações corretas em uma só fórmula. Nem o método empírico psicológico produz qualquer mudança nessa situação. Pela natureza do caso, ela não pode explicar a essência da religião através dessas informações, mais do que o método pode fazer com respeito aos nomes do pensamento e da vida moral. As normas, do pensamento e da vida moral. Mas, mesmo que ele fosse bem-sucedido em dar uma definição da essência da religião, que satisfizesse a todos, ela não seria mais do que uma fórmula vaga, que estaria aberta a uma variedade de interpretações, sem a menor utilidade prática. Isso é estabelecido pelo fato de que ninguém fica contente com um núcleo, uma essência ou um espírito das religiões. Todos esperam de uma religião um dogma, moralidade, culto e comunhão. Então é necessário uma metodologia distinta. E aí a aposta dele é justamente na filosofia da revelação. A conclusão da investigação não pode ser outra senão que temos que escolher outro ponto de partida, a seguir outro método. A essência e a origem da religião não podem ser explicadas por meio de métodos históricos e psicológicos. O seu direito de existir e o seu valor não podem ser mantidos por esses meios. Não é possível tentar entender a religião sem Deus. Deus é o grande pressuposto da religião. Sua existência e a sua revelação são o fundamento sobre o qual repousa toda a religião humana. Admito que é anticientífico ao tentar explicar um dado fenômeno voltar-se para Deus e, de fato, ele não pode ser usado como um refúgio para a nossa ignorância. Não obstante, é uma ciência pobre aquela que não leva Deus em conta e tenta explicar todas as coisas longe de Deus e sem Ele. Então, nós temos que escolher apenas entre duas alternativas. Primeiro, ou a religião é tolice, porque Deus não existe, é ilusão, é enganação, é experiência psicológica, é experiência ética travestida de religião. Ou existindo, é estritamente incognoscível. Ou então, dois, ela é verdadeira, mas requer e pressupõe a existência e a revelação de Deus em um sentido rigorosamente lógico e científico. É um pressuposto, portanto, que Deus existe, que se revela, e a maneira como o sentido da experiência religiosa se dá precisa ser estudado. Parece que tem mais citação, né? Eu falei que era a última, mas não acaba. A última agora. A religião requer ainda mais. Ela não somente requer que Deus exista, mas também que Ele, de algum modo, se revele e se faça conhecido. Todas as religiões possuem esse conceito de revelação. Ele não é imposto à religião a partir de fora, mas flui automaticamente de sua origem e essência. Não há religião sem revelação. A essência da religião não apenas existe subjetivamente em uma disposição religiosa que se expressa como acha conveniente, mas também uma religião objetiva, em dogma, moralidade e culto, que tem autoridade para os crentes somente porque na convicção desses crentes contém a vontade e o modo próprio de servir a Deus. Deus não se permite ficar sem testemunho e por esse motivo há por todos os seres humanos um esforço para, tateando, tentar encontrá-lo, como dizia o apóstolo Paulo no Areópago entre os filósofos epicureus e estoicos. A revelação, de acordo com a Escritura, existiu antes e depois da queda. A revelação é o princípio externo do conhecimento. Então, quais são as nossas conclusões? Aonde a gente chega? Quais são as perguntas que, de novo, surgem a partir desse tratamento do Bavinck, que a gente precisa saber se isso ajuda ou não, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. A primeira é, essas diferenciações que o Bavinck faz, elas são suficientes para resguardar a teologia evangélica e garantir uma ciência, um método, uma abordagem
que interaja verdadeiramente com outras religiões, que de fato queira entender, respeitar, conhecer de fato outras religiões, sem reduzi-las. Segundo, a igreja, os membros das nossas igrejas locais, os cientistas de todas as áreas, ciências naturais e humanas, e a sociedade civil, eles são enriquecidos com essa proposta? Há, de fato, enriquecimento, é um novo tipo de reducionismo. E, em terceiro, o pesquisador cristão, realmente, confessional, ele vai estar realmente equipado para compreender e interagir com a experiência religiosa na esfera pública? São questões que são inevitáveis, incontornáveis, se a gente de fato quer entender o sentido da experiência religiosa na contemporaneidade. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito bom. Gostaria de convidar o Dr. George Herring. George Herring fará a moderação do painel. Também Pedro Dulce compõe o painel. James Eglinton, Dr. James Eglinton e Dr. Alex Massad. Por favor. Yeah, there it is. Okay, thank you. Pedro, you're hot. Yes, yes. Thank you very much for your intriguing and very dense lecture. So we may need some extra explanation and reactions from Alex and from James. So my first question would be, James, will you very shortly introduce yourself and give a first impression, maybe related to the last three questions that Pedro asked, but you can also address another aspect of this lecture. Yes, thank you. Muito obrigado. Bom dia. I'm James. Bom dia. So I'm James Eglinton from the University of Edinburgh in Scotland. It's my first time in Brazil. It's wonderful to be here in your beautiful country. Pedro, thank you for your lecture. So I think the thought that came to me with your final questions was about Sigmund Freud. So when Sigmund Freud, in his book Civilization and Its Discontents, was trying to describe religion, he described it as an oceanic feeling. To be religious is to feel like you are floating in an ocean, and somehow everything that is swirling around you is all interconnected and belongs together. And in that sense, religion is intoxicating. It's this big thing to fall into. But Freud said of himself, I cannot feel that. And I recognize this in other people, but to me it is forever lost. It's inaccessible. And I think that for Bavinck, when he was describing religion in the ways that you presented, he recognized that there is something, that what Freud said, and Freud said this after Bavinck's time, but Freud was describing something that Bavinck recognized in his world, which is that although for Bavinck religion was so powerful, and it was all the things that you describe, there were lots of people around him who simply did not imagine its power, and they discussed religion from thinking they were looking in from the outside. So you see this in how Bavinck engaged with questions of being Muslim in the Dutch East Indies, for example. So Dutch colonizers would discuss this as though, well, those Muslims over there have the oceanic feeling, and they are in that water, swimming in it, but we are completely dry, and we discuss it from the outside. And in Bavinck's engagement with that, you find the claim that religion is so much more powerful than apparently irreligious people know how to imagine. Bavinck has a great quote that only religion can cast out religion, because the question in the Dutch colonial context is, what do we do with all of these Muslims in our colony?
well, we'll just give them post-religious, secular Western culture, and they will just lose their religion automatically and become like us. And Bavinck's claim was, no, only a religion can compel someone who already has a religion. Right? So what he's trying to do is get people to imagine themselves differently to the Freudian idea. Right? And I think that's still a really important thing a century on, at least in Western Europe, where I live. There are lots of people who think like Freud, who will say to me, oh, you're a Christian, well, that's nice for you. I just don't feel anything like that. You're swimming in an ocean and I'm completely dry again. So I think that reflecting on religion with Bavinck is very useful in challenging people to imagine what it is like to believe, right? And I think that we can take the discussion on from, let's say, the Reformed Dogmatics texts into Bavinck's book, Philosophy of Revelation, as well, because I think this is where he's pushing people to see that actually they're quite wet. They're not as dry as they think they are. So I'd love to know your thoughts on that. And is this recognizable in a Brazilian context as well? I would say a short reaction. Eu pedi para responder em português, porque nem em português talvez eu saiba responder, não é? Quanto mais em inglês. Esse contexto, a partir das críticas do Freud à experiência religiosa, ele é comum a nós também, e não só, obviamente, em níveis acadêmicos, mas também da experiência comum das pessoas de responderem. Bem, isso que eu leio nos livros, que eu vejo entre as pessoas, eu não sinto isso, eu não tenho essa necessidade, eu não vejo, e mais, como Freud, né, acho que é uma ilusão, interpreto como uma reação equivocada à realidade. Isso é comum a nós. De fato, eu fiquei me perguntando, em determinada altura da dogmática, quando o Bavinck diz a religião, dessa maneira, se torna um subjetivo eu creio. E ele estava começando a ver, mas não deu tempo, porque ele falece antes disso, o que posteriormente a gente vai chamar dessa virada do self contemporânea, muito diferente do René Descartes, da virada do self moderna, aonde há, segundo alguns intérpretes, Philip Rieff, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, um triunfo de um ponto de vista estritamente subjetivo para interpretar qualquer coisa, inclusive a religião, o que inviabilizaria qualquer discussão, porque, de fato, se o sentimento individual, a ausência ou a presença dele, iria autenticar, garantir a experiência religiosa estaria fadada aos indivíduos e aos seus humores momentâneos. Um outro autor que, na minha opinião, é muito influenciado pelo Bavinck e que responde isso muito bem, fazendo as diferenciações que o Bavinck faz de religião subjetiva e objetiva, que é o Alvin Plantinga, quando ele vai criticar o Freud e o reducionismo do Freud, ele vai dizer que há uma crítica, ele faz a diferença entre crítica de iure e crítica de facto, ou seja, de conteúdo e de condições de possibilidade, e que o Freud inviabiliza, não é nem o conteúdo cristão, é a possibilidade de experimentá-lo, de recebê-lo, de ser possível. E esse viés, a minha resposta, portanto, seria, para resumir, os instrumentos investigativos, por exemplo, não só do Freud, mas de toda as ciências da religião, muito influenciadas por esse triunfo da virada do self expressivo, individualista, inviabilizariam qualquer tipo de pesquisa religiosa séria, reduzindo-a aos meros humores momentâneos dos indivíduos. Okay, thank you, Pedro. I'd like to give the floor now to Alex, and I ask you for a first reaction to the lecture of Pedro, and then Pedro can react shortly because we are running out of time. But Sorry. Alex, the floor is yours now.
Don't forget to introduce yourself. Bom dia. My name is Alejandro Massad. I'm Alexander Massad. I'm an assistant professor of world religions at Wheaton College. If you know me, I have a lot to say about this subject. I will keep it short. For a shameless plug, if you want to continue this discussion, we have a panel right after this that's on this subject. So if you want to keep talking, come join Matthew Kamek, Onogai, and David Cristanto and myself. And we will keep talking about it. But question for you. My understanding is the goal of your presentation is to better equip evangelicals and Christians at large to engage with other religious traditions. I left the lecture a little bit confused about how I actually do that. So could you further translate what you presented into how would a missionary, how would somebody working in a business office, how would somebody working in a coffee shop, right? They're not sitting there and they see someone and go, okay, what is my psychological, historical understanding? What is the science of, right? They're not doing the computations. How do we translate all of this, just fine in academic setting, into the practical pew? Okay, thank you, Alex. 2 minutes. Okay. I am a pastor. You remember, like I'm talking a lot. Yeah, do it in Portuguese. Ok. Eu concordo com tudo. Eu acho mesmo que, é óbvio, em 30 minutos era difícil falar sobre como fazer, muito mais sobre como fazer de maneira prática. Eu acho que é incontornável, é necessário o trabalho técnico de pensar sobre método, pensar sobre abordagem, discutir coisas como... eu sei que nem todo mundo leu Sigmund Freud, nem todo mundo leu Marx, mas a influência dos pressupostos em olhar para a religião do outro é marcada por abordagens que às vezes a pessoa não está consciente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dar consciência para ela dos instrumentos que ela está usando para interpretar a religião. Pode ser que, dependendo do contexto, não signifique dar consciência técnica, com referência bibliográfica, com nome e conceito. A gente consegue traduzir isso pastoralmente, didaticamente. É possível dar, em primeiro lugar, essa consciência de método. É preciso fazer uma investigação transcendental, pensar como eu olho e por que eu olho como eu olho. Em segundo lugar, é preciso conhecimento e interação relacional. É preciso ouvir respeitosamente os outros praticantes de outras religiões, para que eu não tenha só pressupostos adequados para interagir, mas eu também saiba com quem eu estou interagindo, com o que estou interagindo, qual é a natureza, os objetivos de um determinado praticante de uma religião ou mesmo de uma cultura. E isso demora muito tempo. É impossível fazer isso nas condições, inclusive, que a sociedade contemporânea faz, rapidamente, com notícias de... ataques de intolerância religiosa e mediada pela mídia, pelos jornais. É impossível fazer isso adequadamente. Então, eu acho que esses dois caminhos, primeiro, uma tomada de consciência metodológica, mesmo que seja feita de uma maneira muito didática e pastoral, e, em segundo lugar, uma tomada de conhecimento relacional, vivencial, dos outros praticantes das religiões com quem eu quero interagir, para não criar um espantalho, e eu achar que eu estou fazendo uma interação, mas eu continuo interagindo comigo mesmo, com a imagem que eu criei e com aquilo que eu penso a respeito da religião do outro. Okay, thank you very much, Pedro. Yeah, I can understand, Massad, Alex, that you want to react, but there is a next session. You already announced it, so if people want to continue this kind of conversation, go to the next session, which is in building... In which room? I have to check that. At Nada, where? Building 6,
prédio 6. Yeah. Ah, uma But salva de... Thank you very much for being a panelist, and I wish you all success in the rest of the conference.